Olá, amigos. Tranquilos? Sinto-me motivado a tentar a explicar o porquê, ou tentar uma certa justificativa racional para a atitude desta família brasileira que está junto ao governo americano, tentando fazer com que sejamos taxados em 50%. Essa família que está junto aos Estados Unidos, tentando piorar o máximo possível as relações Brasil e Estados Unidos, para que nós, povo, soframos bastante. O que passa na cabeça dessas pessoas? Não só essa família, né, que tem interesses pessoais nisso, né? Mas por que tantos brasileiros se consorciam com essa ideia e ficam felizes quando o nosso país está em situação de desvantagem? Como explicar isso? Me veio à cabeça o nosso amigo Paulo Freire. Eu acredito que ele tem sim as possibilidades teóricas de nos explicar. Bem, mas para chegar a Paulo Freire, gostaria de começar pensando no Brasil lá antes de 1822, o Brasil colônia. Lembremos que lá no Brasil colônia, o chique, né, era estudar em Portugal, né? O chique era se vestir como um europeu. As elites tinham esse interesse, mandavam seus filhos para lá. E os demais brasileiros que não tinham acesso, né, a essas viagens, ficavam ali invejosos. Afinal de contas, era muito bacana ficar parecido com o colonizador. Percebam, Portugal era o país colonizador, nós os colonizados. E, de certa forma, estávamos irmanados com o colonizador, porque era chique estudar lá, vestir as roupas de lá, se comportar como se portugueses nós fôssemos. Olha que maravilha, né? Mas, após 1822, nos tornamos um país autônomo. Mas aí vem o neocolonialismo, no início, notadamente da Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra, do ponto de vista comercial, né, ela nos submetia. O Brasil estava submetido, porque Portugal tinha muitos interesses econômicos. E, portanto, nós precisávamos dos produtos dos ingleses, e os ingleses precisavam aqui na nossa matéria-prima. Portanto, estávamos subjugados, né? Não era possível agirmos contra os interesses dos ingleses. O tempo passa e acaba que os Estados Unidos assumem esse protagonismo. Ele é o colonizador agora, o neocolonizador, sob o ponto de vista comercial, mas notadamente em relação ao Brasil, notadamente do ponto de vista cultural. Por quê? Porque eles nos dominam sob o ponto de vista do cinema, né? Sob o ponto de vista da música. Nós somos assim submissos quase culturalmente no que se refere à literatura americana. E hoje, curiosamente, também é muito chique estudar nos Estados Unidos. Imagina como é bacana ir à Disney. Olha que bacana, né? Ir à Disney. Repare como a mulher se dirigiu a mim. Ela disse assim: você naturalmente já foi à Disney, não é? Eu disse: já foi aonde? Ela disse: a Disney. Aí foi que eu descobri que era a Disneylândia, que ela já tem tanta intimidade que chama assim a Disney. Você naturalmente já foi à Disney, não é? Eu disse: não, eu nunca fui, não. Ela disse: foi aos Estados Unidos e não foi à Disney? Eu disse: não, eu nunca fui aos Estados Unidos, não. Eu nunca saí do Brasil, não. Aí eu notei uma decepção enorme na cara dela. A cara dela era quem dizia assim: esse homem não devia ter sido escolhido para a Academia Brasileira de Letras, não, que nunca saiu do Brasil. Aí daqui a pouco o marido dela falou numa pessoa lá. Aí ela disse: ele já foi à Disney, não é? Aí o marido disse: foi. Aí eu por dentro disse: nossa, mulher divide a humanidade em duas categorias, né? Quem foi à Disney e quem não foi. E eu estou desgraçado que eu já... Eu estou desgraçado que eu não fui.
Os Estados Unidos, portanto, passou a ter um valor cultural importante. E, portanto, nós, brasileiros, acabamos vestindo as roupas americanas, comprando os produtos americanos, aprendemos como segunda língua o inglês, nos atrelamos ao dólar e achamos muito bacana isso, né? Como romper relações com os Estados Unidos? Isso é uma coisa impensável, porque nós somos quase que americanos. Olha que bacana, né? De certa forma, é um orgulho quanto mais americanizado nós nos tornamos. Ponto. Fecha essa introdução, né? Agora vamos pensar Paulo Freire. O que diz Paulo Freire? Paulo Freire vai dizer que desde sempre, desde pequeninos, nós aprendemos que tudo isto que está deve ser assim, né? Que existe o empregador e o empregado e sempre foi assim. Que há pessoas de sucesso e pessoas que não atingem o sucesso e sempre foi assim. Nós aprendemos desde pequeno, olha meu filhinho, estude muito para que tu tenha sucesso. Estude muito para tu seres um empregador. Mas se tu fores empregado, estude muito para ser o melhor remunerado. A vaga para poucos, então tu sejas o melhor. É assim que desde sempre nós fomos ensinados. Percebam que, portanto, curiosamente, vamos imaginar que no chão da fábrica nós temos as pessoas ali trabalhando e reclamam, né, do patrão, estão ali. Mas um deles se torna gerente, um deles se torna supervisor. E este, feliz, porque agora é a vez dele, este se sentindo obsequiado, né? Agora, com este favor do empregador, eu devo para ele, né? Então, o que este novo chefe faz, né? Ele, de maneira imperiosa, agora submete os trabalhadores, os seus ex-colegas. E agora, para que seu patrão fique feliz e se sinta gratificado com essa nova aquisição, esse novo gerente, né? Esse novo supervisor, esse supervisor é eficientemente alguém que busca a mais-valia. O que eu quero dizer com isso? Paulo Freire vai dizer que nós acabamos introjetando o jeito de ser do colonizador, né? Nós introjetamos o jeito de ser do opressor. Portanto, dentro de nós, que somos oprimidos, está lá o opressor. Estamos grávidos, dentro de nós está o opressor, só esperando a chance. Neste exemplo, este novo supervisor, ele se torna um opressor daqueles que eram seus colegas e continua sendo oprimido em relação ao patrão. Então vejam, ele é um opressor e ele é um oprimido. Ele é um sujeito duplo, né? É um sujeito que ele é capaz de ser subserviente em relação ao seu superior hierárquico e na sua casa, em relação a quem faz a faxina, ele é um opressor, ele busca mais-valia, ele judia. Ele procura este oprimido que tem dentro dele um opressor, falar como opressor, agir como empregador, agir como sujeito poderoso. Ele tenta agradar ao, abre aspas, colonizador, agradar ao império, ao imperador, né, se distanciando dos outros, mas ele não é consciente disso, porque, como eu disse antes, sempre foi assim. Foi dito que isso é uma atitude interessante, que deve ser assim, né, que não se deve desagradar aos poderosos, porque isso virá em desfavor próprio, né? Portanto, nós agimos e nos tornamos mais próximos do opressor e tentamos nos afastar do oprimido, esquecendo que somos um oprimido. E é muito difícil sair dessa situação porque é preciso que tomemos consciência disso. Mas nós não queremos tomar consciência, porque tomar consciência de que somos oprimidos e opressores
fará que tenhamos que agir diferente. E isso é muito complicado, é muito perigoso, é muito difícil. Ser autônomo, livre, traz muita responsabilidade, né? E continuamos ensinando aos nossos filhos a querer ser, a agir como o opressor, o empregador, e se afastar da ideia de ser um empregado, ser o oprimido. Tudo isso para dizer que esses cidadãos que estão nos Estados Unidos, junto com o colonizador, junto com o imperador, junto com o Império Americano, tentando nos subjugar, este é o sujeito que agora está demonstrando o opressor que tem dentro dele. A minha continência, a bandeira americana. Tá cantando musiquinha Quem Tem Medo do Lobo Mau. Vocês acham que o meu chefe, o presidente Trump, né? Aí eu tô me colocando no lugar da autoridade americana aqui. Vejam, ele talvez tenha sucesso, talvez ele consiga oprimir o país dele, o Brasil, e continuará sendo oprimido em relação ao opressor, ao imperador, ao Estado americano. Percebam que Paulo Freire diria, veja bem, não se assustem, todas essas pessoas que estão achando lindo agir em favor do opressor, destruindo seu país, elas estão nada mais, nada menos que agindo de acordo com sua formação, porque aparentemente sempre foi assim. Estar ao lado do opressor é vantajoso, estar ao lado do oprimido é desvantajoso. Esquecendo que em função disso, somos nós também opressores, travestidos de cidadãos tranquilos, amantes da pátria, da família e de Deus, mas estamos, sim, agindo a favor do opressor. Pensemos nisso, para que talvez tu que estejas a favor de um Brasil sofrendo, talvez tu se dê conta que tu está dando voz e vez ao opressor, mas que tu também és um oprimido e que se o país vai mal, tu também vais, certo? Abraço e até a próxima.